Graça e paz, amados irmãos, neste dia 18 de junho, que completo mais um ano de vida, eu decidi partilhar com os irmãos, partilhar com vocês um texto bíblico que estive a meditar no dia de ontem. O texto encontra-se no livro do Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 13. Eu vou fazer a leitura deste texto e depois vou falar um pouquinho acerca daquilo que eu aprendi, que continuo a aprender acerca da palavra do Senhor, sempre que medito nela. Diz assim então o livro do Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 até o versículo de número 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Queridos, esse texto bíblico fala-nos acerca de uma batalha. Fala-nos da batalha do povo de Israel contra Amaleque. Os amalequitas eram um povo terrível. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, em que eram escravos, e se dirigiram então para a terra de Canaã, Amaleque lhes saiu ao encontro para pelejar. Os israelitas não cruzaram o território dos amalequitas, não invadiram sua propriedade. Os israelitas estavam a ir pelo seu caminho, longe do povo de Amaleque. Mas aconteceu que Amaleque saiu ao encontro dos israelitas para lutar, para pelejar, para destruir o povo de Israel. Nesse primeiro trecho, eu aprendo uma grande lição. Os nossos inimigos não precisam necessariamente que nós os provoquemos. Ou seja, nós não precisamos fazer nada para que certas pessoas nos odeiem. Só pelo simples facto de nós existirmos, existirão pessoas querendo nos atacar, querendo nos destruir. Então, se você tem inimigos, se você tem pessoas que te odeiam, que estão contra ti, não reclame ou se pergunte o que é que você fez ou o que é que você tem feito para essas pessoas te odiarem. Muitas das vezes, principalmente os filhos de Deus, nós os filhos de Deus, mesmo fazendo bem seremos odiados. Por isso, Amaleque representa os nossos inimigos. Amaleque representa diabo, Satanás e seus demônios. Nós não precisamos ofender o diabo e seus demônios. Eles, por naturezas, virão atrás de nós, virão para nos matar, roubar e destruir. Eles representam os amalequitas, simbolicamente falando, homens terríveis que, quando saíram ao encontro do povo de Israel, era para destruir, era para matar, para passar a fio da espada todo o povo. E como cristãos, como filhos de Deus, Ele nos deu esse direito, Ele nos deu este privilégio de nós nos defendermos, de nós orarmos, de nós lutarmos para nos defender. O texto fala que Moisés orientou a Josué para organizar os filhos de Israel para a peleja.
Com isto eu aprendo que nós diariamente precisamos nos organizar para pelejar contra os nossos inimigos. Nós precisamos nos organizar para podermos vencer Satanás e seus demônios. E esta batalha é diária. A luta contra Satanás e seus demônios é algo diário. Não é algo que você vai fazer hoje e no dia de amanhã ou depois da manhã precisarás descansar. A luta contra o pecado, a luta contra as forças das trevas, contra Satanás e seus demônios e todos os seus agentes das trevas, isso é diário. É uma luta diária. Ainda quando nós estivermos a dormir, ainda assim nós estamos em batalha espiritual contra Satanás e seus demônios, contra os agentes das trevas. Por isso, a lição que nós aprendemos é que devemos estar preparados para a peleja. Devemos estar preparados para enfrentar os amalequitas dos nossos dias. A Bíblia fala que Josué cumpriu aquilo que Moisés mandou, organizou o povo e saiu ao encontro de Amaleque e foi para a peleja com Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur, esses três homens fizeram algo diferente. Enquanto o povo de Israel, enquanto o exército de Israel estava lá pelejando contra Amaleque, Moisés, Arão e Hur subiram no cume do monte. Eles subiram no ponto mais alto de um monte e começaram a orar. Ou seja, Moisés orava. O Arão e Hur auxiliavam Moisés na oração. Com isso, aprendemos uma grande lição. Nós temos muitas atividades no nosso dia a dia. Nós trabalhamos, criamos nossos filhos, nós conduzimos ministérios, nós desenvolvemos uma série de atividades. Temos negócios, uns trabalham por conta própria, outros são empregados em alguma instituição. Então, nós temos atividades no nosso mundo carnal. E tudo aquilo que nós fizemos no mundo carnal, todos os nossos projetos, as nossas aspirações, precisamos regar com oração, com intercessões. Esse texto nos dá essa grande lição. Não basta você estudar, é preciso orar para que o Senhor esteja contigo lá onde você vai buscar a formação. Não basta você se casar, é necessário que você ore constantemente para que o Senhor segure o teu lar. Não basta você ir trabalhar, é necessário que você ore constantemente para que Deus esteja contigo lá no teu local de trabalho. Não basta você ser inteligente e fazer grandes negócios. É necessário que você ore e clame a presença divina na tua vida. Clames por sabedoria divina para que os teus negócios possam prosperar. Porque está escrito na palavra do Senhor no Salmo 1 que tudo aquilo que o Filho de Deus faz, que tudo aquilo que o homem que anda nos caminhos do Senhor faz, prospera. Então nós precisamos orar constantemente para que tudo aquilo que nós fizer nesse mundo material possa prosperar. Então, a oração de Moisés, enquanto o povo de Israel estava lá na peleja, vem nos transmitir, vem nos dar esse significado simbólico de que nós precisamos orar constantemente. Nós precisamos atacar o mundo espiritual antes de podermos experimentar as vitórias no nosso mundo físico. Nós precisamos nos conectar ao mundo espiritual. Precisamos nos conectar a Deus antes de podermos clamar, ou seja, antes de podermos desfrutar das vitórias e das bênçãos nesse mundo terrestre, nesse plano terrestre. O texto nos fala ainda de uma particularidade. Enquanto Moisés baixava as mãos, porque a Bíblia diz que as mãos de Moisés ficaram pesadas, ou seja, ele estava cansado de tanto levantar as mãos. E sempre que Moisés baixava as mãos, o povo de Israel começava a perder lá no campo de batalha. Por outro lado, sempre que Moisés levantava as mãos, Israel
tinha vitórias. Primeiro, no cume do monte onde eles se encontravam, Moisés, Arão e Hur tinham a visão do que estava acontecendo lá no campo de batalha. Então, eles deram conta que sempre que Moisés baixava as mãos, o povo começava, ou seja, o exército de Israel começava a perder, o povo de Deus começava a perder a batalha. E sempre que Moisés levantava as mãos, o povo de Israel começava a ganhar lá na batalha. É assim que esse texto, ou esse trecho deste texto, nos dá uma grande lição. Não desista na tua batalha espiritual. Não pare de orar pelo teu filho, pela tua filha. Não pare de orar pelo teu esposo, pela tua esposa. Não pare de orar pelo teu casamento. Não pare de orar pela tua igreja. Não pare de orar pela tua comunidade. Não pare de orar pelo teu país, pela tua nação. Não pare de orar pelo teu local de trabalho, os teus negócios. Não pare de orar pelo teu chefe no local de trabalho. Não pare de orar por quem que seja, porque quando você parar de orar por esta pessoa ou por essa instituição, vocês vão começar a experimentar derrotas. É isso que a Bíblia está aqui a nos dizer. É o que nós conseguimos pegar com esse texto. Sempre que Moisés baixava as mãos, o povo de Deus entrava em derrota. Sempre que você deixar de orar pela tua igreja, você vai experimentar derrota, você vai ver derrota no meio do povo de Deus. Sempre que você deixar de orar pelos teus filhos, você vai experimentar derrota no teu lar, você vai experimentar derrota na tua casa. Então não pare de orar, seja quais forem as circunstâncias. Seja o que for que acontecer, não pare de orar. Continue na oração, continue orando, jejuando e se dedicando na presença do Senhor, porque a vitória está garantida para aqueles que permanecem na presença do Senhor. O texto também nos diz que Arão e Hur, de notarem que Moisés, sempre que baixava as mãos, o povo começava a perder, eles pegaram uma pedra e colocaram Moisés sentado na pedra. E de um lado, Arão sustentava a mão de Moisés e do outro lado, Hur sustentava a mão de Moisés. Esse trecho nos dá uma grande lição. Precisamos criar condições para que nós e as outras pessoas tenhamos uma vida de oração. Nós precisamos sustentar a vida de oração dos nossos irmãos. Precisamos motivar os nossos irmãos, precisamos motivar os nossos parceiros, os nossos amigos para orar. Precisamos nos ajudar uns aos outros nesta missão de orar pela nossa nação, nesta missão de orar pelas nossas famílias, de orar pelo nosso cônjuge, de orar pelo nosso local de trabalho. Nós precisamos precisamos nos ajudar uns aos outros nesta missão de oração. Uns dizem sim, oração é algo que você faz no individual, mas certos momentos nós precisamos fazer orações coletivas, nós precisamos fazer orações no coletivo, precisamos tirar reuniões de oração, homens e mulheres orando por o mesmo propósito. Nós vemos isso desde lá a igreja primitiva. Eles se reuniam para orar, para buscar a Deus e se ajudavam nessa tarefa. Eles criavam condições, a casa de algum irmão, um local em que eles podiam se reunir para buscar a Deus. Então, Arão e Hur desempenharam um papel muito importante. E com essa lição podemos aprender que devemos nos ajudar na vida de oração. E o resultado foi que, por causa dessa ajuda de Arão e Hur, Moisés continuou orando. E o povo de Israel venceu, derrotou completamente o exército dos amalequitas. Do mesmo jeito, se nós perseverarmos na vida de oração, nós vamos derrotar Satanás e seus demônios. Vai se cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, que para o Filho de Deus não vale encantamento.
se você persistir na oração, buscando a Deus constantemente, você vai experimentar vitórias. Seja o que for que fizerem contra a tua vida, não vai prosperar porque o Senhor estará contigo. O Senhor vai te dar alento, vai te dar força e vai te dar vitória sobre todo o poder satânico, sobre toda a obra das trevas. Nada poderá prevalecer contra ti. Então, querido irmão, neste dia do meu aniversário, eu apresentei para vocês, partilhei com vocês esta linda lição, esse texto que nos fala de batalha espiritual. E desejo tudo de bom na tua vida, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente em tudo aquilo que você fizer. Que Deus esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.